Fala, pessoal. Bom dia. Vamos entrando aqui. Oi, Sherry. Vamos entrando aqui. Eu vou colocar o tema da live. Oi, Michi. Vamos lá, Rafael. Vamos todo mundo entrando aqui. Bom dia. Colocando o tema da live. Que vamos falar de produção de conteúdo, gente. Produção de conteúdo de valor, né? E a gente vai entender o que seria esse conteúdo de valor tão em voga, vamos falar assim. Vamos lá, deixa eu colocar o pin. Oi, Roberto. Pronto. E aí vamos entrando. Thaís. Oi, Ingrid. Hoje, vocês não têm noção, né? Ontem a gente teve um pequeno probleminha técnico de internet, mas que tá virando cada vez mais normal, né? Esse tipo de problema. São os nossos novos problemas técnicos. Chamamos o pessoal da NET, tá claro aqui, e aí a gente vai acabar repassando também alguns pontos que ficaram pendentes na aula passada, que foi ontem, e vamos finalizar aqui, né? Aí vai ser uma construção, uma narrativa, igual a gente estava falando do storytelling ontem. Vai ser uma construção interessante, porque justamente terminando de falar sobre a jornada do herói, sobre estratégias de storytelling e comunicação. Oi, Tamara. Alana. A gente vai terminar e fazer o gancho com a aula de hoje. Tá legal? Vamos só esperar mais um pouquinho. Galerinha entrando. Estamos chamando ainda o pessoal. Oi, Júlia. Tudo bem? Estamos acompanhando aqui todo mundo, viu, gente? Todos os exercícios e tudo. E aí a gente parou no tópico 2, né, de ontem. Aí eu quero saber como é que tá sendo para vocês desenvolver os exercícios. A gente está recebendo bastante aluno, né, que está completando aqui todos os exercícios, marcando lista de presença. Então está sendo bem interessante. O Michi, não tem problema não, desde que marque, né? Só que a gente está tendo sempre 2 listas de presenças para poder disponibilizar o resumo e o checklist, né, a apostila de exercícios completa, porque a gente precisa acompanhar, né? Então, os 2 jeitos vem os exercícios que vocês estão fazendo e marcando a gente, e o outro é o comentário sempre no nosso post, logo após a live. A gente deixa um post ali para os insights, a maior sacada que você teve em cada aula. Então, a gente segue as listas de presença, né, por ali, para poder entregar depois o material. Oi, Angélica! Muito bom, vamos chegando aqui, gente. Aí, para finalizar, né, o de ontem, lembrando que... Tá travando? Não, Rose, tá tudo bem aqui. Acho que deve ser o seu mesmo. Que aqui já mudamos tudo, já achava Claro, mudou totalmente, trocaram de aparelho, fizeram um teste novo. Aqui tá tudo ok. Pra vocês tá tudo ok? Vocês estão me escutando bem? Eu acho que deve ter sido de repente a sua
a sua internet, Rose. Tá legal? E aí, numa das lives, eu até queria perguntar pra vocês. Hoje tá fluindo, Angélica, vocês não tem noção. Já chamamos um técnico, já pedimos pra trocar aparelho. Foi uma coisa de louco. E eles ficaram quase até agora, né? Então, estamos no 5G aqui, que diz que é a melhor modalidade. Obrigada, Sandro. Tá sendo transformador muito pra gente também, né? Por essa troca aqui com você. Ai, que legal, Angélica. Na verdade, esse é um trabalho. Meu pai é artista plástico e ele é conhecido no mercado, ele é escultor em mármore de Carrara, mármore branco. Também desenvolve bastante trabalho em madeira. E faz uns anos ele começou também a entrar pelo digital, fazer umas inserções em fotografias. E aí é o que eu pude trazer de São Paulo pra cá, né? Legal, bacana, legal que vocês gostaram. Então vamos lá, gente. Dando pra todo mundo que tá aqui, tava ontem, né? A gente tá seguindo essa semana aqui. Vamos só finalizar os tópicos de ontem, que ficaram um pouco pendentes por conta da internet, que deu um mini pane aqui, pra alegria de todo mundo, né? Rafael, depois você dá uma olhadinha, eu deixei uma postagem no nosso cantinho de ontem, e aí dá uma olhadinha lá, tá? Daí tem o arroba dele, que daí você consegue conhecer melhor um pouquinho o trabalho dele. E aí vamos lá, gente, fechando o tema de ontem, que era o segundo tópico, né? A gente estava falando sobre comunicação online, comunicação artística online. A gente parou no segundo tópico. A gente estava numa construção narrativa aqui. E aí o segundo tópico é sobre as redes sociais, como que elas podem ser relevantes para o artista, né? E aí a gente vai continuar aqui para fazer a leitura breve do conteúdo de ontem e entrar no conteúdo de hoje. Então, vamos falar aqui sobre redes sociais artísticas. Hoje, sobre produção de conteúdo de valor. Então, o que seria esse conteúdo de valor, né? Como que a gente desenvolve, como que a gente começa a pensar num conteúdo de valor. E aí, para todo mundo aqui, eu vou pedir, a gente tá com bastante gente entrando ainda, né? Vou pedir para vocês acompanharem aqui, para a gente fechar o nosso discurso sobre conteúdo, comunicação artística online. Então, o que a gente estava falando ontem? Quando eu falo para a gente traçar um plano de comunicação e divulgação, eu falo para todas as mídias digitais, na verdade, né? Não só as redes sociais, como a gente vai ver hoje. Oi, Nasa, Evelyn. Vamos entrando aí, gente. E como que todas essas redes podem ser relevantes para a nossa produção, para a nossa divulgação artística. Se a gente conseguir traçar um bom plano, né, de comunicação, a gente pode ir longe, tão longe quanto a gente nem imagina, né? E chegar no mundo todo. Como a gente fala, através do digital a gente consegue chegar no mundo inteiro. Aonde a gente escolher chegar, a gente chega. Tá legal? Com boas estratégias e um plano muito bem detalhado de comunicação e divulgação. Então, falando sobre as redes sociais, gente, elas são responsáveis hoje por terem mais de 3,8 bilhões de usuários pelo mundo. Essa é uma fonte do We Are Social. Então, pensando na dimensão disso aqui, 3,8 bilhões de usuários, sendo que cada usuário é praticamente uma tela de celular, vamos falar assim. Então, olha o potencial que a gente tem
se a gente conseguir desenvolver campanhas, anúncios, até conteúdo orgânico e pago, que a gente vai falar hoje, né? Muito bem feitos através do nosso trabalho, a gente pode chegar numa dimensão assim de impressões de celulares e pessoas que a gente nem imagina. Pensa só, nesse universo de 3,8 bilhões de usuários, entendeu? Pelas redes sociais só, né? E aí, que na verdade as redes sociais são portas importantes para nós artistas, para todo mundo, né? Que deseja entrar em contato com o outro. A gente falou muito sobre como construir uma narrativa, olhando para o outro, enxergando o outro lado, como que a gente vai criar essa conexão de com quem a gente quer se conectar, né? Para poder construir o nosso networking, encontrar potenciais parceiros e clientes. Então, pensando em rede social, primeiro, estamos aqui para se relacionar. Segundo, divulgar nossa produção artística. E terceiro, colher insights. Nossa, muita gente chegando aqui. Muito bom, gente. Vamos se acomodando que a gente está finalizando o conteúdo da aula 3, né? De comunicação artística e já vamos começar o de produção de conteúdo de valor. Tá legal? Oi, Milena. Tudo bem? Então, por que é importante a gente saber como usar essas redes com um bom conteúdo, fazer uma boa gestão das redes, para que a gente consiga conquistar essas pessoas, chegar nessas pessoas, né? Alcançar, é o alcance que se fala hoje. Para a gente criar essa conexão, as pessoas conhecerem o nosso trabalho, começarem a seguir, admirarem o nosso trabalho, né? Essa conexão vai ser natural a partir do momento que a gente conecta já pelo digital. E assim fica mais fácil a gente chegar a desenvolver projetos juntos, com parceiros e até as vendas, que são uma consequência natural, como a gente estava falando esses dias, né? Então, trazendo uma referência, a gente está com 90 pessoas aqui. Vou pedir para cada um de vocês, como todas as aulas, se vocês conhecem artistas ou agentes do mercado que têm interesse nesse tipo de conteúdo, hoje eu vou passar umas informações exclusivas para quem estiver aqui sobre o arte, mercado e marketing digital. A gente vai abrir uma oportunidade aqui, vou avisar e vou dar os recados aqui. Então, para todo mundo que estiver aqui com a gente, 93, isso aí. Vou pedir para encaminharem para pelo menos duas pessoas que vocês sabem que vão gostar muito desse conteúdo, que vão se identificar com esse conteúdo, que precisam ter mais conhecimento sobre esse tipo de conteúdo. Tá legal? Mandar aviãozinho. Isso aí, que precisam dessa dica, Roberto. Então, seguindo aqui, falando inclusive, né, sobre os nossos alunos aqui, que tem alguns deles participando dessa semana também. Está sendo muito interessante porque a gente está conseguindo desenvolver, com alguns deles desenvolvidos, eu desenvolvi alguns planos de ação, né, no acompanhamento durante o curso Arte Marketing, que é uma imersão de aproximadamente 30, 40 dias. E aí a gente entra com tudo, assim, conteúdo, em execução e mão na massa mesmo, sabe? E aí foi interessante como muitos deles estão conseguindo um alcance pelo mundo, né? Um resultado de entrega de conteúdo, e está sendo muito gratificante para a gente esse trabalho. E por que a gente fala isso? As bases, né? Voltando para ontem. O que é importante quando a gente pensa em comunicação artística online? Primeiro, a gente desenvolver muito bem o nosso propósito. Segundo, nosso branding, que a gente falou ontem, posicionamento. Aí eu vi vários insights, adorei os insights de todos vocês que estão marcando a gente, colocando os insights, as sacadas das aulas. É isso aí, é esse o caminho. Tô lendo cada um dos comentários, respondendo cada um dos comentários, vendo os exercícios. E é isso, posicionamento é fundamental, né? Como a gente falou ontem. Falamos sobre branding, storytelling e conteúdo, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje.
E tudo isso auxilia a gente na nossa construção da nossa marca, né? Da nossa marca pessoal. E aí, o tópico 3, que a gente estava finalizando ontem, quando deu a mini queda, em quais redes sociais eu devo estar? Que alguns alunos já resolveram, inclusive já resolveram colocar no exercício da aula de ontem, que a gente recebeu já todos eles. Então, qual que é as redes sociais que a gente tem que estar, gente? Pensando rapidamente, assim, sobre a nossa produção. Primeiro, falando sobre comunicação, falando sobre conexão, a gente tem aquele exercício da persona, né? Com quem é que eu quero falar? A partir do momento que eu entender o com quem eu quero falar, eu vou entender aonde é que eu preciso estar. Porque eu vou entender aonde está essa pessoa, certo? Onde é que esse meu potencial cliente, meu potencial parceiro, conexões que eu quero fazer, onde é que eles circulam? Quais são as principais redes de relacionamento que eles estão? Esse é o primeiro passo para a gente entender quais são as redes que a gente vai escolher para a gente, né? E atualmente Facebook e Instagram são as principais, mas eu também indico que a gente esteja e faça uma pesquisa sobre outras redes para entender quem é que está lá, né? Onde que está o nosso público, onde que está a nossa maior audiência. E eu queria perguntar até para vocês, se essa é uma dificuldade de vocês, pensar estrategicamente na sua presença nas redes, que foi o tema de ontem, posicionamento, né? Construção de branding. Eu vejo que muitos artistas que chegam aqui na Arte Cult, pelos nossos cursos, pelas nossas mentorias, assessorias e que conhecem o nosso trabalho por projetos também culturais, tem essa dificuldade de entender como se posicionar aí nesse mercado e em que rede, como escolher a persona, enfim. E é interessante porque aqui depois os alunos podem até contar do Arte, Mercado e Marketing Digital, a gente faz um exercício desenvolvido para cada artista, para a gente entender a persona. Quem que é a sua persona? Como que você desenvolve? Como que você pensa nesta sua persona, né? Que seria, teoricamente, os nossos potenciais clientes e parceiros. Então, vamos lá. No curso também a gente vai ter falando sobre persona e aqui falando no digital é uma questão da gente observar e sempre sentir, né? Porque na verdade a ideia aqui do digital é a gente sempre experimentar. Como a gente está lidando com pessoas, a ideia é sempre testar, experimentar, ver o que vai dar resultado, o que não vai dar. E a nossa leitura dos resultados, a gente tem um aliado, né? Quando a gente fala do digital, que são as métricas. Então, eu imagino aqui que todo mundo já deve ter o seu perfil profissional, né? Que tem a leitura em números das métricas. Travou aqui, gente? Não, pelo amor de Deus, hein? Já basta ontem. Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Que aqui já teve uma revolução. Muito bom, gente. Isso aí, vamos interagindo. E então vamos lá. Finalizando aqui para a gente começar a falar sobre produção de conteúdo de valor, terminando o tema, né, de branding, posicionamento, como se posicionar. Não travou, gente. Many thanks. Vocês não têm noção, mas deu tudo certo, né? Pensando na nossa marca, no nosso branding, que deve sempre estar alinhado, inclusive, em todas as redes sociais. Então não adianta nada a gente estar em algumas redes, né, que a gente faz a escolha, e começar a se posicionar de uma maneira em uma delas, no Instagram, por exemplo. No LinkedIn tem um outro posicionamento. Existem, na verdade, estratégias que tem a ver com o nosso posicionamento, mas é a linguagem que a gente coloca como adequado ou não, e mais
que se aproxima mais com cada rede, mas o nosso posicionamento, os nossos valores, o que a gente quer mostrar, no final das contas, eles têm que estar alinhados em cada uma das redes sociais, né? Que a gente está e que a gente está presente, porque senão, qual é a insegurança que a gente não gera, certo? Nesse potencial contato que a gente quer se aproximar, quando a gente coloca um valor aqui no Instagram e tudo, e depois no Facebook a gente tem um outro posicionamento que não vai na mesma linha do que a gente está desenvolvendo como divulgação no Instagram, por exemplo. Então é importante a gente alinhar estrategicamente o nosso posicionamento. Nosso posicionamento é único, tá? Depois a gente molda, se a gente vai querer mudar ou não, mas nosso posicionamento é único. Como que a gente vai querer ser visto? Como a gente vai querer mostrar o nosso trabalho? Primeiro, digo que é único por quê? Porque ele parte dos nossos valores. E eu, Laura, acredito que os nossos valores, eles sempre vão ser os mesmos, né? Em relação à ética e a desenvolvimento. Agora, os nossos insights, a gente pode mudar. As nossas pesquisas, os nossos objetivos, a gente vai mudando no meio do caminho, e não tem problema nenhum. Só que o nosso posicionamento, muito provavelmente, ele continua com... Isso, tem que ser, gente, tem que ser profissional, né? Para poder ter a leitura das métricas, senão... Então, é isso. Construindo... Aqui é legal, né, que a gente falou ontem, que acho que a Meire comentou na nossa aula, falando sobre justamente os arquétipos, que é uma aula bônus que a gente está terminando de desenvolver para o pessoal do arte mercado e marketing digital, e está sendo muito interessante a gente trazer esses insights, essas ideias sobre arquétipos, né? A gente faz uma leitura de Jung, do conceito elaborado pelo psicólogo Carl Jung, sobre os arquétipos. Então, ele fala que todos nós temos figuras fixadas no nosso imaginário desde a infância. Então, são figuras que são formadas por experiências do nosso inconsciente, e isso ajuda e constrói a nossa personalidade. E você pode usar para se posicionar como artista, para posicionar uma marca, para se posicionar como marca. E esse inconsciente diz respeito a 4 desejos dos seres humanos, né? Que são eles, primeiro, ao pertencimento, pertencer a um grupo, né? A questão da conexão, da nossa rede de artistas e de com quem a gente quer se relacionar, da nossa tribo, né? E segundo, ser independente ou conseguir uma autorrealização, segundo Jung, né? Fazendo a leitura através dos arquétipos do nosso imaginário, de como a gente constrói e como é construída a nossa personalidade. Isso por quê, gente? Porque isso tem a ver com o nosso branding, com o nosso posicionamento. Quando a gente enxerga, se autoconhece, a gente estava conversando com alguma aluna aqui do curso, primeiro reflexão, depois autoconhecimento, depois posicionamento, depois reconhecimento e por fim vem a conexão, que vai ser um processo natural, né? Da gente pertencer a este grupo que a gente está se posicionando para alcançar e se relacionar. Então, é isso. O terceiro pilar, segundo Jung, na nossa construção, né, que a gente como ser humano leva em consideração, é obter estabilidade e controle sobre alguma situação, sobre a nossa vida. E o quarto é contar com uma grande habilidade ou correr riscos. E aí a gente tem algumas variações do mesmo tema, né? Vamos falar assim. E o desejo que mais se destaca é aquele que constrói o nosso arquétipo, que constrói a nossa personalidade. E através desse conteúdo que a gente está finalizando de construir aqui a aula sobre arquétipos, que vai ser um bônus do arte, mercado e marketing digital, está sendo interessante por quê? Porque através de Jung, da psicologia, dos arquétipos, a gente vai conseguir contribuir
para o nosso posicionamento, nosso branding artístico, seja ele em rede ou seja ele analogicamente, vamos falar assim. É muito interessante porque é um exercício de, primeiro, autoconhecimento e depois posicionamento, né? Então a gente fica mais seguro na hora que a gente se posiciona, quando a gente se entende melhor. Exatamente. Muito bom, gente. Então vamos lá. Agora a gente consegue ir para a nossa produção de conteúdo de valor. Tá legal? Lembrando aqui que a gente falou sobre a jornada do herói, né? Que é um exercício que a gente faz de aplicação do storytelling, por exemplo. Como que a gente pode usar, inclusive, os arquétipos, a jornada do herói, a trajetória do herói, né, traçado por Campbell, como a gente fez o levantamento ontem, para construir a nossa narrativa, para contar a nossa história, para contar a nossa trajetória. São através de histórias que as pessoas se conectam com a gente, que a gente se conecta com as pessoas, né? Muito bom, Angélica. Pra gente também tá sendo incrível essa troca aqui com vocês, tá? Então vamos lá, ó. Agora começando a quinta aula sobre produção de conteúdo de valor, conteúdo online. Boa tarde, gente. Essa é a nossa quarta aula, na verdade. Amanhã, sabadão, a gente vai estar junto, 12h06, falando sobre redes sociais artísticas. No domingo, a gente vai falar sobre networking e relacionamento. E na segunda-feira, a gente vai falar sobre vendas, canais de vendas offline e online. E a gente vai abrir as inscrições para o Arte, Mercado e Marketing Digital, com alguns bônus exclusivos para os primeiros inscritos, que eu acho que vocês vão adorar, assim. Primeiro vai ser uma mentoria, mas aí eu vou soltando aos pouquinhos. Tá legal? E é isso. Então, a nossa fatia mais gostosa, o nosso recheio do bolo, considerando que a gente está aqui comemorando com vocês o aniversário da Artcult, que foi no dia 16 de março, e a gente vai completar com vocês esse mês de março aqui, todo mundo junto. Vai ser nesse final de semana, falando sobre redes sociais artísticas. Então a gente vai falar de cada uma das redes, específica para a produção cultural e artística, como que a gente pode se apropriar de cada uma delas, né? No dia 6, falando de networking, e na segunda-feira, falando sobre vendas e abrindo o Arte, Mercado e Marketing Digital. Hoje, inclusive, queria passar aqui, chegamos aqui em todo mundo divulgou para quem queria divulgar. Agora eu vou falar que hoje a gente vai liberar uma lista VIP para todo mundo que está perguntando aqui, né? Sobre o Arte, Mercado e Marketing Digital, qual é o conteúdo do curso, como que vai ser dado, quanto tempo vai durar, qual que é o desenvolvimento e qual que é a transformação, né? Que cada um de vocês participando do curso, dessa imersão, a gente fala que é quase uma formação. Os alunos aqui podem até falar sobre isso. Hoje à tarde, aproximadamente às 4 da tarde, a gente vai liberar a página com todas as informações do curso e uma lista VIP para as pessoas que têm maior interesse para se matricular no Arte, Mercado e Marketing Digital. E nessa lista VIP, qual que é o diferencial, gente? Você vai ter a chance de se matricular para o curso, para a imersão, 1 hora antes de todo mundo. Então a gente vai liberar às 11 horas da manhã de segunda-feira o link para inscrição para todo mundo que estiver nessa lista VIP. Então, com preço especial e com a chance de você ser um dos primeiros inscritos. E aí a gente tem uma quantidade de bônus bem considerável e bem consistente no quesito qualidade, né? Para ajudar a gente na nossa divulgação, estruturação, profissionalização artística. Então, fique esperto,
a gente vai mandar para todos os grupos de inscritos hoje, aproximadamente às 4 horas. Vamos colocar e aí você entra lá na lista VIP, consegue fazer a inscrição direto para o grupo de interessados, primeiros interessados no curso, tá legal? É isso, muito bom aqui, tá acompanhando vocês com todos os exercícios e tal. E vamos lá. Como a gente falou ontem, gente, a gente viu, né, aqui junto de todo mundo, Maria, dura aproximadamente 40 dias. Ateliê, qual que é o seu nome? Pode colocar aqui embaixo. Admarra. Ele vai começar no dia 30. No dia 30 a gente vai ter um encontro com os alunos de boas-vindas. E aí a gente vai explicar como que vai ser todo o funcionamento. Mas antes disso a gente já tem o módulo 0 disponível na plataforma para todo mundo que entrar já na segunda. Tem uma semana aí de exercícios, de aplicações que já estão disponíveis na plataforma. E aí a gente se encontra, faz um encontro de boas-vindas para networking, né? A gente começar a criar o nosso networking no dia 30, que as vagas vão se encerrar um pouco antes, no dia 30 a gente faz a inscrição. Aí toda semana a gente vai abrir módulo 1, são 4 módulos no final. Então, o módulo 1 vai durar uma semana e eu vou fazer acompanhamento com vocês. Eles vão ser liberados a cada semana sob a minha supervisão. E aí depois, no final de cada semana, a gente vai fazer esse acompanhamento, tirar dúvidas e encontros, né, ao vivo, nesse caso. Ariadne Amarra, é isso. Vambora! Pintura. Na verdade, se você já estava aqui ontem, a gente já estava falando, né? Sobre conteúdos de valor. Vamos lá? E o que seria para você? Você pode até colocar aqui, TC Pinturas. Gente, ó, hashtag fica a dica, tá bom? Quando vocês criam seus perfis, principalmente do Instagram, colabora para outra pessoa saber com quem ela está falando. Então, às vezes aqui eu tenho uma certa dificuldade de entender o nome de vocês. E essa minha dificuldade, com certeza, é a dificuldade de outras pessoas. Então, hashtag fica a dica novamente, né? E é isso, vambora? Vambora. Quando a gente fala de conteúdo de valor, quero saber aqui, TC Pintura, e de todo mundo que está aqui acompanhando, o que seria para vocês conteúdo de valor? Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, refletir um pouquinho e falar, nossa, mas todo o meu conteúdo, ele tem valor, né? Sou artista, tudo que eu produzo tem valor, com certeza tem valor. Só que quando a gente fala de conteúdo, como que a gente pode pensar nesse conteúdo de valor? O que seria aqui para vocês? Quero saber aqui de todo mundo. Tá legal? Vamos lá, vamos embora. Vou falar aqui, falando sobre conteúdo, produção de conteúdo, né? Primeiro tópico que eu vou abordar aqui com vocês é por onde que a gente vai começar. Primeiro entender o que seria, né? Esse conteúdo de valor. Depois, como que a gente pode começar. Segundo tópico, vamos falar sobre conteúdo orgânico e conteúdo pago, conteúdo patrocinado. E o como é importante a gente saber diferenciar e como usar estrategicamente esses dois tipos de conteúdo. E por último, no último tópico, o terceiro tópico, a gente vai falar sobre produção de conteúdo em diversas plataformas digitais e como é que elas podem se integrar, né? Como que a gente pode pensar num 360, num planejamento de comunicação 360 graus, vamos falar assim, para agregar cada vez mais valor para o nosso trabalho. Algo que passa pela essência ao público.
Isso, mais ou menos por aí, Ana. Aí, tudo que se refere à produção e ao artista, quando atinge o seu público, que agrega alguma coisa, quando a gente fala sobre conteúdo de valor, quer dizer que a gente está falando sobre transformação através de um conteúdo, que seja uma transformação, numa reflexão que você consiga instigar em quem? Em quem? Na pessoa com quem você quer se comunicar. Então, a frase da aula de hoje vai ficar: conteúdo de valor é aquele que você vai, que vai, na verdade, conectar o nosso potencial cliente, o nosso potencial parceiro, a nós e ao nosso trabalho. Conteúdo de valor é aquele que vai conectar seu potencial cliente e parceiro a nós e ao nosso trabalho. E aí, partindo aqui para o primeiro tópico da live, por onde começar? Por onde que eu vou começar? Se você não entende o que é conteúdo de valor, é muito provável que não consiga produzir, que você não consegue produzir um conteúdo que gere valor e acabe não vendo qualquer resultado na hora que a gente divulga aqui pelas redes. Então, começa a produzir conteúdo. No final, você não está entendendo muito bem o que é esse conteúdo de valor, não está agregando valor para seu público. E aí, você fica frustrado, porque começa a ver aqui e fala: gente, mas não estou tendo resultado com essas redes. Essas redes sociais não estão funcionando para mim. Por quê? Porque a gente não está sabendo desenvolver conteúdo que gere valor para outra pessoa, através do nosso trabalho. Em nenhum momento aqui, gente, eu estou falando para a gente mudar o eixo, né, e os pilares do nosso trabalho. Não, é sobre comunicação. Como é que eu vou passar essa transformação que eu tenho, que eu gero, né, que eu proponho através do meu trabalho artístico para outra pessoa? Como que eu vou conectar? Como que eu vou comunicar o que eu faço? Né? A proposta da minha produção artística é isso. Nunca pense que o valor tem a ver com a sua produção. Não, o valor tem a ver com o jeito que a gente se comunica, tá legal? E hoje, se a gente não usar as redes sociais, né, de forma estratégica, com conteúdo estratégico, a gente acaba perdendo oportunidade de conexão, oportunidade de negócio, oportunidade de parcerias, oportunidade de vendas, oportunidade de projetos, né? Então, primeiro vamos entender aqui o que seria esse conteúdo de valor que todo mundo está perguntando, e acho que é o maior frisson, né, de hoje em dia. É uma das dúvidas que mais aparecem por aqui. E o que é um conteúdo que gera valor? Tudo que você produz nas redes é conteúdo. Agora resta a gente saber se ele tem valor ou não. E como que a gente pode fazer essa análise? Se ele tem valor ou não. E com valor aqui eu quero dizer que sobre o conteúdo que a gente está divulgando, né? Para quem acompanha a gente. É o conteúdo que gera algum impacto, alguma transformação. É sobre o jeito que a gente se comunica e o jeito que a gente consegue entregar e agregar valor, contando sobre a nossa produção, fazendo a divulgação do nosso trabalho, o impacto e a transformação que a gente consegue gerar na nossa audiência. Como que a gente impacta, chama atenção, se conecta através da divulgação do nosso trabalho, gerando alguma transformação para a pessoa que está seguindo a gente, que está seguindo o nosso trabalho, que está conhecendo o nosso trabalho, que está melhor conhecendo, né, ou seguindo já o nosso trabalho faz um tempo. Contar a sua história é uma das estratégias, né, Rose? Depois existem muitas outras estratégias, que primeiro é contar a sua história, só que você precisa olhar para outra pessoa. Com quem que você quer falar? Você vai contar a sua história e você tem que entender com quem que você quer falar e contar a sua história para aquelas pessoas. Não adianta aleatoriamente contar a sua história, senão você não vai se conectar, se você não olhar para outra pessoa, né? E vocês, né, e a gente, né, na verdade, como artista, tem um potencial enorme, primeiro, de criatividade, gente,
E depois de criar conteúdo criativo, que conecta, de valor, porque a arte por si só, ela já gera impacto, né? Aí é o jeito estratégico que a gente vai ver e entender de se conectar melhor. Então, pensa num artista que você adora. A gente fez esse exercício ontem, voltado para o branding, para o posicionamento, né? E que você gosta muito de acompanhar nas redes. O que eles fazem? O que ele gosta de acompanhar, de mostrar? Como que ele se coloca? Como que ele se comunica? Por que é interessante essa análise, gente? Como é que é o conteúdo dessa pessoa que você valoriza, que você segue, que você doa o seu tempo, spend your time, né? Passa o seu tempo seguindo e consumindo aquele conteúdo. E por que é interessante a gente analisar o que a gente consome, por que a gente consome, por que a gente gosta? Porque muito provavelmente, quando a gente for criar conteúdo, quando a gente estiver continuando a nossa trajetória de conteúdo, nas redes principalmente, o que conecta a gente com as outras pessoas que a gente gosta, a gente consegue refletir e conectar com o outro. É aquela questão do pertencimento, da nossa rede, do nosso grupo. Falamos no final quase sempre a mesma língua, né? Mesmo às vezes com algumas divergências, mas os valores e o sentido é o mesmo, o sentido da trajetória. Então é legal a gente refletir sobre isso, pois o que a gente sente quando a gente se conecta e consome um conteúdo que gosta muito é o que muito provavelmente a gente vai atrair os nossos seguidores, vai conectar esses seguidores que eles vão sentir pela gente também. Então, conteúdo de valor, gente, é aquele que se destaca, que se conecta. Na hora que a gente conecta, a gente está entregando valor para outra pessoa, porque ela está spend your time, né? Passando o tempo dela com a gente. E tem ativo, tem recurso mais escasso do que o tempo na nossa vida? Eu acho que não. Quando a gente pensa em passar o nosso tempo consumindo uma produção, consumindo um artista, consumindo uma peça, consumindo uma experiência, quer dizer que ela tem muito valor pra gente. Então é isso. Um conteúdo de valor é aquele que se destaca e se conecta, que conecta as pessoas com a gente, que conecta as pessoas com o nosso trabalho. E então use e abuse da sua produção artística para produzir conteúdo, mas de formas variadas. Então, tá, Laura, mas como que eu vou fazer isso, né? Praticamente. Primeiro, aqui, algum de vocês estava falando, né? Mostrar o trabalho. Mostre o trabalho. Muitos artistas têm vergonha, têm inseguranças, têm medo de mostrar o processo da construção do trabalho, o backstage, né? A gente fala os bastidores, e isso é uma das coisas que mais conecta, gente. Mostrar o processo da sua produção, desde a criação, desde a idealização, até os tropeços, né? Porque sempre vão ter, em qualquer caminhada vai ter tropeço. A gente vai cair, levantar e vai de novo. Vai cair, levantar e vai de novo. A nossa diferença de chegar onde a gente quer chegar é o continuar. Não digo sem olhar para trás, porque é sempre bom a gente analisar erros e acertos. Mas é essa força que, mesmo tropeçando, a gente continua. E é importante a gente mostrar esses tropeços, esses processos, porque isso conecta. Para todo mundo que estava aqui ontem, lembra da jornada do herói. E todo mundo tem na sua trajetória a jornada do herói. São aquelas 12 fases, né? Então, primeiro, mostre o seu processo, o seu trabalho artístico. Depois, o processo criativo da sua produção, desde a idealização, como a gente falou aqui. Depois, mostre o seu ambiente de trabalho. Mostrar o ateliê, mostrar as ferramentas, mostrar tudo que a gente precisa, né, no seu dia a dia, o que faz parte do seu dia a dia. Fale das suas experiências, da sua trajetória, conte histórias sobre a sua trajetória,
sobre as suas experiências, reflexões que essas experiências de vida, de trabalho, de trajetória trouxeram para você, né? Compartilhe essas reflexões. Isso conecta, gente. E a gente está aqui para se conectar, vamos combinar? Redes sociais foram feitas para interagir. E aí, compartilhe dicas, compartilhe coisas de gosto teu, filme, livro, comida, se quiser ir para gastronomia, vinho, cerveja, tudo que você achar que tem valor para a pessoa que você quer se conectar, que é o seu posicionamento, está construindo o seu posicionamento também com os seus gostos. Isso é muito legal, isso é muito importante. E aqui a gente vai para o segundo tópico, então, falando de produção de conteúdo, é a melhor forma para gerar aproximação entre você, o seu público, sua audiência e os seus potenciais parceiros e clientes, né? Então, invista na produção de conteúdo, gente. Isso, principalmente em rede social, funciona, tá legal? Conecta, traz as pessoas até você, sem ter que você ir bater na porta das pessoas. Lembra que a gente falou ontem? O processo do digital, ele funciona diferente. Então vamos lá. Segundo tópico dessa aula, falando sobre produção de conteúdo de valor, é o conteúdo orgânico e o conteúdo pago. Por que é importante a gente entender esses dois tipos, né, de conteúdo? Quando você não sabe como investir, por exemplo, no caso do pago, do patrocinado, seu dinheiro em divulgação acaba perdendo dinheiro. Então, acaba fazendo investimento que não tem retorno, vamos falar assim, tempo e acaba não trazendo, não conectando com quem você quer conectar. Eu vejo muitos artistas que acabam ficando frustrados por causa disso, de não entender como funciona, acaba fazendo campanha, fazendo anúncio, mas não conecta. Primeiro porque não entendeu qual é a base do conteúdo orgânico, que é o conteúdo gratuito que a gente entrega para as pessoas, e depois o conteúdo patrocinado, na verdade, nada mais é, gente, do que um convite. Quando a gente fala em produção cultural, é principalmente um convite para o espectador, para o seu potencial parceiro, cliente, para conhecer o seu trabalho. Só que, o que é importante a gente saber? Quando a gente conhece a diferença entre esses dois conteúdos, queria até saber se vocês sabem essa diferença de conteúdo pago, o conteúdo patrocinado e o conteúdo orgânico, que a gente chama. Por que é importante a gente saber primeiro essa diferença? Por quê? O conteúdo que a gente produz diariamente, com essa entrega, né, mostrando os bastidores, mostrando as nossas experiências, contando e dividindo as nossas experiências, é o conteúdo orgânico, que é aquele que é a base da nossa conexão com a nossa audiência. Ele pode ser desenvolvido diariamente e trazendo, aproximando a audiência. O conteúdo pago, o que ele vai ser? Ele vai ser exatamente um convite, nós que trabalhamos aqui com eventos, com abertura de espetáculo, com abertura de exposições, se nesses próximos meses, por exemplo, vocês não estiverem envolvidos ainda numa exposição, eu faço convite para que vocês mesmos desenvolvam a exposição de vocês online, virtual, desenvolvam uma experiência para novas pessoas que vão começar a seguir o seu perfil e para as pessoas que já seguem. Então, pensar sempre nas pessoas que já seguem, que elas já estão fidelizadas, vamos falar assim, com o seu conteúdo, tá? Então, eu vejo que muitos artistas também falam: ai, Laura, mas eu preciso passar de tantos seguidores, porque não cresce, porque eu não estou ganhando muitos seguidores ainda. Aí eu olho e falo: primeiro, tá cuidando bem da sua casa, seu ateliê aqui, online? Quando alguém chega, a experiência é bacana para quem chega? Então, primeiro, cuide do seu conteúdo,
orgânico, o seu conteúdo do dia a dia, o seu conteúdo de conexão. Depois, numa outro passo, numa outra etapa estratégica de divulgação do nosso conteúdo, para a gente crescer e escalar no digital, a gente convida as pessoas para virem conhecer o nosso trabalho e ampliar a nossa rede. Mas quando a gente convida, por exemplo, você recebe convite para seguir um perfil ou ir conhecer um espetáculo, alguma produção específica, uma instituição cultural, um projeto específico, você chega lá às vezes e aí não tem nada contando sobre a trajetória, contando sobre o ideal do projeto, falando sobre os valores, falando sobre o processo. O que você sente? Você fala, não, nem vou ficar, nem sigo, né? Você nem segue. Você olha e fala, tá bom, obrigado. E continua a sua vida. Então, estratégia de conexão e comunicação, conteúdo orgânico, mais o conteúdo patrocinado, que é a possibilidade da gente chamar mais pessoas para conhecerem o nosso perfil, para conhecerem o nosso trabalho, tá legal? Essa é a diferença. Não adianta nada começar a colocar grana para fazer patrocinado, fazer campanha, se na hora que as pessoas chegam no seu perfil, que seja do Instagram ou seu site, não tem nada que conecte ela. Só tem venda, 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 compre, 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 obras disponíveis, mas você não está explicando direito quem é você, quais são os seus valores, por que a pessoa iria se conectar assim, vamos falar, de graça com você, sendo que você não está nem contando sobre você, né? E por que ela já chegaria para adquirir uma obra sua se ela não está nem entendendo quem é você? Então, vamos lá. E aí, quando que a gente tem que usar cada um? A gente já estava nesse processo, né? O conteúdo orgânico deve produzir sempre, que são os posts, stories, textos, vídeos, lives, enfim. Tudo que a gente postar naturalmente nas redes sociais são o nosso conteúdo orgânico. Já o conteúdo pago é aquele que a gente investe uma verba, né? Um dinheiro, para que o conteúdo seja levado para mais pessoas. E aqui é muito interessante, porque depois de cuidar da nossa casa, vamos falar assim, do nosso site, da nossa identidade digital, a gente pode pensar assim em chamar mais pessoas, então um alcance maior. E é nessa hora que eu falo que a gente pode chegar aonde a gente quiser. E como dizem os alunos da Artcult, o céu é o limite. Por quê? Porque através do conteúdo patrocinado, das campanhas e dos anúncios, a gente pode selecionar país, características específicas das pessoas, interesses específicos, cidades, bairros que a gente quer chegar, divulgar. Estamos abrindo uma exposição aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí você quer convidar pessoas que estejam no entorno, quando for possível, né, a presença física, a gente pode convidar só ali. Então, gastar essa verba, investir essa verba para ter retorno assertivo, para chegar nas pessoas que vão ter interesse e vão ter essa possibilidade, por exemplo, né, de participarem da sua experiência. Mas pensando no digital, no online, a gente pode criar experiências dentro do nosso perfil, dentro do nosso site e usar o conteúdo, estratégias de anúncio e campanhas para trazer as pessoas, né? E aí, seguindo aqui a frase da aula, novamente, conteúdo de valor é aquele que vai conectar seu potencial cliente, seu potencial parceiro a você e ao seu trabalho artístico. Tá legal? É isso. E aqui a gente vai para o terceiro tópico da aula, falando sobre produção de conteúdo em outras plataformas. Tá legal? Então vamos lá. Se você só tá no Instagram, por exemplo, falando de produção de conteúdo em outras plataformas, vamos fazer aqui tirar uns insights aqui pra gente. Se você só tá no Instagram hoje, é a hora da gente repensar a nossa presença no digital, a sua presença no digital. Você só tá no Instagram. E
se caso acontece, como já aconteceram com contas, né, que foram bloqueadas e tal, do Instagram, resolveu o senhor Marcos ali cortar relações com o Instagram e a partir de amanhã não existe mais Instagram. Como é que você mantém relacionamento e contato com a sua audiência? Só por aqui? Só por um canal? Só por uma rede social? É interessante que a gente perca o medo, né, de também colocar e fincar o pé e marcar presença em outras plataformas. Por quê? Para a gente não ficar dependente nem refém de uma plataforma digital, né? Para a gente ter pontos de contato com a nossa audiência, com os nossos parceiros e com os nossos clientes por várias vertentes. Então, o que é importante? Primeiro, quando a gente fala de redes sociais, é legal a gente pensar em algumas redes de acordo também com as pessoas que a gente quer dialogar. Nossa, vinculou tudo, Instagram, YouTube, blog, WhatsApp. É isso, mas é entender e fazer uma análise do que está tendo retorno, do que está tendo mais retorno, se você está se conectando com pessoas diferentes em cada uma dessas plataformas. E por quê? Por que é importante isso, gente? Porque, primeiro, redes sociais foram feitas para a gente interagir, se relacionar, mas é importante que a gente tenha um sítio, vamos falar assim, não digo nenhum site, mas um endereço no digital. Então, que nem eu desenvolvo com os nossos artistas, né, dos cursos, portfólios online, para a gente ter um caminho para levar a pessoa, para a gente ter um caminho para levar o convidado para conhecer mais profundamente o nosso trabalho, que não seja só uma plataforma de rede social. Por quê? Porque a rede social é feita para interagir, a gente não consegue guardar muito conteúdo muito profundo sobre o nosso trabalho se a gente não tem, por exemplo, um e-commerce, ou tá numa galeria, ou que aí já tem uma explicação ali do nosso nome, do nosso trabalho, ou ter um site, ou ter um portfólio online, que existem as plataformas de interação também, né, do portfólio. E então é interessante a gente pensar, sabe? Quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente fala de produção de conteúdo aqui, falamos principalmente para redes sociais, para o Instagram, mas a gente também tem que ficar atento como que a gente vai produzir conteúdo também para outras plataformas, né? Que aí se completa a experiência do nosso ouvinte, da nossa audiência, do nosso espectador. É comum que a gente pense primeiramente no Instagram, que nem a gente estava falando aqui, mas é importante a gente pensar em outros caminhos. Site, que nem vocês estavam contando aqui, né? Depende, Ariadna, depende. A gente faço um trabalho, eu acabo fazendo quase um trabalho individualizado, né, com os artistas que a gente segue para poder orientar. Depende de para onde você vai mandar, qual é a pessoa que você quer mostrar esse seu portfólio. Se é o portfólio online, a gente tem que pensar estrategicamente para ele estar alinhado com o nosso posicionamento, né, nas redes, por exemplo. Então, pensar em plataformas como o site, blog, acoplado com o site agora, né? As plataformas de portfólio, como a gente estava falando, e-mail, newsletter. Já pensou? Que é um ponto de contato muito importante. Então, muitas vezes, até para os alunos, né, e assessorados aqui da Artcult, eu pergunto, mas você tem um mailing já desenvolvido, está quente, você se comunica? Ah, não, eu tenho mailing, mas eu não uso. Gente, a gente tem como estrategicamente gerar conteúdo de valor através de newsletter, de e-mails, contando sobre o nosso trabalho, trazendo sobre reflexões que a gente está tendo no momento, sobre os nossos processos, compartilhar isso com as pessoas do nosso mailing, por exemplo. Isso é estratégico, para a gente não ficar só em rede social, porque às vezes o nosso público não está exatamente ali 24 horas na rede social, né? Os nossos investidores, por exemplo, né?
pode ser que não estejam. E outros meios, pelo digital. Então, site, blog, portfólio, pensar nas redes, como que a gente vai colocar e fazer a divulgação através das nossas redes, né? E o que você vai falar num blog, por exemplo? Como que você vai montar seu portfólio? Qual experiência você quer proporcionar ao visitante do seu portfólio? Na hora que ele vai ver ali, que ele vai analisar, falar, nossa, eu te conheci esse artista. Como é que você está se apresentando? Né? Falamos de posicionamento ontem, hoje de conteúdo, então um está atrelado com o outro. E um constrói o outro constrói o um, né? Aquela história do brand não existe sem a narrativa e o storytelling, que vem muito para a produção de conteúdo. E o storytelling não existe sem o posicionamento, o branding. Um constrói o outro, né? E sobre a newsletter? Que tipo de conteúdo que a gente poderia desenvolver para a nossa audiência, para os nossos contatos? Qual seria a periodicidade? De quando em quando? De 15 em 15 dias? Todo mês? Marcar presença. Gente, digital, para se ter resultado, é constância e consistência. 2 pilares fundamentais para se trabalhar com resultados no digital. Constância e consistência, tá legal? Então, constância pensando sempre na frequência e consistência pensando no conteúdo e no outro que a gente está querendo se conectar, né? Quando eu falo para a gente olhar para o nosso público, para a nossa audiência, onde é que eles estão, quais são os conteúdos que eles gostam de consumir, então a gente já começa a fazer essa análise pela gente mesmo, né? Quais são os conteúdos que a gente gosta de consumir, que acaba usando o nosso tempo para consumir. Já é a primeira reflexão que eu deixei aqui na aula. E é claro que no começo, tudo isso é teste, né? A gente começa a testar newsletter, começa a testar a produção de conteúdo numa rede, na outra, viu que deu mais resultado numa rede do que na outra, faz uma experiência dentro do site, do blog. Então, assim, digital, primeiro tudo é teste, depois resultado vem através de constância e consistência, tá legal? E por onde começar? A gente pode começar, por exemplo, como a gente contou aqui, falando sobre produção de conteúdo, mostrando bastidores e tal. Outra plataforma que eu acho interessante, que a gente faz é que a gente esteja... Eu faço só um convite, tá? Para conhecer os marketplaces online, galerias online, por exemplo, que a gente vai acabar se inserindo para comercializar a nossa produção. E como que vai ser a experiência de quem chega, por exemplo? Estamos inscritos num marketplace, numa galeria, como que é a experiência de quem está conhecendo a gente pela galeria? Como que ele vem até a gente para saber quem a gente é? Quais são os nossos valores? Se ele realmente se conecta com a gente para continuar esse relacionamento, né? Que vai acabar culminando nas vendas ou em propostas de projetos juntos. Então, interessante aqui também para todo mundo que vai se inscrever hoje, né, na lista VIP para o Arte Mercado, a gente tem uma lista. Eu trago marketplaces no Brasil e no mundo inteiro para os nossos alunos conhecerem. E é bem interessante esse mapeamento que a gente faz dos marketplaces. Amanhã a gente vai falar sobre redes sociais e também avisa a galera aí, porque a gente vai entrar mais no específico das redes sociais. A gente vai continuar falando sobre redes, pois é um assunto muito vasto, né? Ele não é só técnico, porque envolve muita estratégia, envolve muito conhecimento de comunicação e marketing quando a gente pensa em rede social, querendo resultado com elas, né? Então, vamos falar além da produção de conteúdo e outras coisas para observar sobre as principais redes sociais. Vamos falar aproximadamente aqui de mais de 8 redes, né? Vamos entender o funcionamento de cada uma dessas redes e aí, por último, vamos falar especificamente do Instagram, que é o queridinho dos artistas
Vamos falar um pouco mais, de maneira mais profunda sobre o Instagram. E aqui, ó, inclusive, para todo mundo que está perguntando agora, Michele, todo mundo, a gente vai abrir hoje, vamos liberar hoje a lista VIP para todos os inscritos, todos os grupos do WhatsApp, que estão os inscritos, vocês estão lá já, né, recebendo todos os avisos. Para quem quiser se matricular antes de todo mundo, a gente vai soltar na segunda-feira. Vamos dar a oportunidade para vocês que estão nessa lista VIP 1 hora antes do anúncio para todo mundo, né, no anúncio público. E aí vocês vão ter a possibilidade de se inscrever antes que todo mundo e poder levar os nossos bônus que a gente está desenvolvendo de maneira tão cuidadosa para vocês, artistas. Então acho que vocês vão gostar bastante. Então fique esperto, hoje às 4 da tarde a gente vai soltar a lista VIP e aí você vai ter um entendimento melhor sobre o arte mercado, que vai estar todas as explicações ali. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para o direct que a gente responde. E é isso, eu espero vocês amanhã. Não esqueçam de conferir todos os recados que a gente está mandando no grupo. E é isso, tá legal? Fiquem espertos aqui. Se quiserem compartilhar com outros artistas também a página do Arte Marketing, a gente vai deixar tudo explicadinho para vocês. Continuem na sequência, trazendo insights de vocês e colocando a experiência de vocês, né, sobre os exercícios. E é isso, gente. Amanhã, 12h06, sabadão, tamo aqui e esperamos vocês, tá bom? Tchau!